Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Vinícius Penido e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema muito peculiar, que são as opções. E como você já viu no título, a gente vai falar do dia que Warren Buffett operou opções. Eu vou te explicar como é que funciona esse tipo de operação, que ele já fez mais uma vez. No vídeo a gente vai explicar o conceito por trás da operação dele, o objetivo e o quanto de dinheiro isso gerou, porque no final das contas é isso que a gente quer obter como resultado quando a gente investe em alguma empresa ou faz alguma operação no mercado. Então, bora pro vídeo. A gente vai começar a te introduzir um pouco mais sobre opções do investidor que alguns consideram o maior da história, não o melhor, porque a gente sabe que tem investidores com performances melhores, mas é o Warren Buffett. Ele é conhecido aí pela sua filosofia de investimento em valor, investir em empresas que gerem fluxos de caixa ao longo do tempo, porque ele acredita que é isso que faz ela gerar valor e no final das contas colocar dinheiro em seu bolso. Então, ele tem como estratégia principal não investir em commodities e nenhum tipo de ativo que não gere caixa ou renda. Por quê? Porque para ele não faz sentido esse tipo de ação, de objetivo. Então ele não é um trader, ele é um investidor que investe buscando valor. Por isso, a sua filosofia aí é apelidada de Value Investing, que seria investimento em valor, que é descrito em grande parte no livro Investidor Inteligente, mas caso vocês queiram entender um pouco mais sobre a vida dele, eu recomendo a leitura do Snowball, que é a biografia do oráculo, e também esse daqui, ó, o tal de Warren Buffett, que é um livro aí com alguns dos ensinamentos do Warren Buffett. E também tem um outro que eu não tenho aqui físico, que é o Warren Buffett e a análise de balanços, que sem dúvidas é um dos melhores livros aí sobre análise de ações do ponto de vista aí do investidor pessoa física. E se você quiser entender como é que funciona esse tipo de análise através dos relatórios contábeis, o link para todos esses livros aqui vão estar na descrição. E bom, vamos logo para o que importa. O Warren Buffett, ele fez uma operação com opções, que foi a venda de puts. Para você que não sabe nada de opções, opções são basicamente contratos que você pode aí negociar no mercado que são lastreados em alguns ativos. Existem opções de venda, opções de compra e elas são apelidadas de puts e calls. As calls, como eu já falei, são opções de compra e as puts, opções de venda. Para você comprar uma call, você está acreditando que aquele ativo vai subir. E para você comprar uma put, você está acreditando que aquele ativo vai cair. E no caso do Warren Buffett, ele fez uma coisa que pode confundir a sua cabeça, que é a venda de puts. Ou seja, quando você compra uma put, você acredita que o ativo vai cair. Mas quando você vende, você acredita que o ativo vai subir. Uma opção, como o nome já diz, ela te dá a opção, quando você está como titular, de comprar. Ou seja, você tem a opção de comprar ou de vender aquele ativo. No caso das puts, você tem a opção de vender. Ou seja, se eu compro uma opção de Petrobras, eu tenho a opção de vender a Petrobras àquele preço pré-definido. Por isso, as opções dão uma opcionalidade muito legal, porque eu posso comprar uma opção que se valorize muito depois. E é essa a grande vantagem. Então, o Warren Buffett, ele não está do lado do comprador, ele está do lado do vendedor. E muita gente fala na internet de seguro de carteira, essas coisas assim, que seria aí você comprar puts. Por quê? Porque quando o mercado cai muito, essas puts se valorizariam bastante. E no caso do Buffett, ele faz justamente o contrário, ele vende seguro. E ele fez aí vendas de opções de venda, ou seja, vendas de put, com longuíssimo vencimento, de 15 a 20 anos, do índice SP500. E agora, eu vou abrir aqui no computador para a gente ler um pouco mais sobre isso. Oi. Teste. Teste. Vai, 3, 2, 1 e bum. E bom, aqui a gente tá com a carta para os acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa que o Warren Buffett administra, do ano de 2008. E a gente tem aqui, na página 16, ele começando a falar sobre derivativos. Aqui, ó, ele fala aí sobre 23.218 contratos de derivativos. E aqui embaixo, justamente dessas opções de venda que ele vendeu com longuíssimo prazo. Nós colocamos modestamente aí as opções como a gente descreveu na carta do último ano. Alguns dos contratos vão vencer em 15 anos e outros em 20, ou seja, ele conseguiu fazer um acordo muito interessante com o balcão da Bolsa de Valores que ele negociou essas opções para justamente estender os prazos dela. Nós, investidores comuns, não conseguimos fazer esse tipo de negociação. No máximo aqui no Brasil, você vai conseguir vender uma put aí com 2, 3 meses
se você conseguir essa de 3 meses, tá? Ou seja, você não consegue um vencimento muito longo, o que acaba piorando muito a tua situação como investidor pessoa física. Mas ele conseguiu um contrato aí que aqui, ó, conseguiu gerar mais de $1 bilhão com essas puts de 15 anos. Se o índice for para sei lá quantos por cento, enfim, ele teria aí um pagamento de 100 milhões. Ou seja, ele viu uma convexidade nisso. Por quê? Porque para eles perderem 1 bilhão, o índice teria que ir para zero. Ou seja, teria que estar acontecendo aí um colapso total. E para ele, isso não seria muito possível. Então, 100 milhões não faria diferença, ao mesmo tempo que 1 bilhão faria diferença no caixa da Berkshire. Então, ele conseguiu aí vender essas puts, que no total somavam 37 bilhões, até diferentes moedas, né? Aqui, ó, eles mexeram com o S&P 500, que é o índice dos Estados Unidos, a FTSE, que é do Reino Unido, também falaram do índice das maiores empresas da Europa, e também o Nikkei, que é o índice lá do Japão, tá? Que é como se fosse o Ibovespa do Japão, o S&P 500 lá do Japão. Ou seja, ele vendeu puts de grandes índices. E cara, como eu já expliquei para vocês, quando você vende uma put, você está apostando na alta de um ativo. Então, com essas vendas de put, Warren Buffett está acreditando que os mercados no longo prazo vão ter uma performance acima da performance atual. Então, ele acredita que ao passar dos anos, a performance dos ativos vai acabar sendo priorizada, ou seja, a performance dos ativos vai superar as anteriores. Então, vai estar sempre construindo novas máximas e acreditando sempre no horizonte de longo prazo. Inclusive, ele reforçou na reunião desse ano que ele falou sempre, never bet against America. E, inclusive, agora a gente vai colocar o vídeo da reunião desse ano, onde perguntaram para ele um pouco mais sobre essas opções. Ou seja, como a gente já entendeu até agora, ele vendeu aí mais... Aqui, eu vou até voltar porque eu já esqueci. Aqui, ó. 4,8 bilhões de dólares com vendas de opções de venda. Ou seja, ele está apostando na alta dos mercados e com isso ele já conseguiu arrecadar mais de 4,8 bilhões de dólares. Lembrando que essa operação tem um risco. Qual seria o risco dessa operação? Caso ela tivesse aí o exercício, ele teria que ser exercido, ou seja, ele teria que comprar o índice. E provavelmente ele não se importava de comprar o índice por acreditar na performance de longo prazo. Então, de certa forma, ele estava zerando o risco dele. Porque, bem ou mal, ele ia estar tendo que comprar o índice com preço que não seria o preço atual. Mas o prejuízo não seria tão grande assim. Então, ele fez uma operação sensacional, até porque as condições que ele conseguiu foram absurdamente boas. Inclusive, ele não teve que deixar margem na corretora. Então, ele conseguiu vender várias puts, conseguiu dinheiro na hora, porque quando você vende uma put, você já recebe dinheiro, sem ter que botar nenhuma margem para isso. Ou seja, a gente também já entendeu que o risco máximo dele seria perder todo o dinheiro que ele ganhou no começo dessas operações e ao mesmo tempo ele não se incomodava em perder esse dinheiro. Então o grande problema seria os índices caírem, o que para ele não faz diferença. E essa operação, se os índices lateralizassem ou ganhassem para cima, ele ia acabar ganhando dinheiro. Então, se eu vender uma put de Petrobras a R$20 e ela está a R$20, eu vou ganhar dinheiro se ela subir ou se continuar a R$20. Ou seja, conseguimos compreender totalmente o ponto de vista dele, que é justamente vender put para rentabilizar a carteira. Então, cara, tanta gente falando aí para você comprar seguro de carteira e a gente vê o Warren Buffett, que é um grande investidor, fazendo o contrário, vendendo seguro para as outras pessoas comprarem. E a gente viu que deu certo pro lado dele. Então, fica aí a reflexão. E também temos o Jim Rogers, que é um grande investidor aí, que inclusive foi conselheiro do George Soros, que inclusive falava aí que as opções, quem ganha dinheiro com as opções é quem vende o seguro e não quem fica comprando, porque em grande parte do tempo isso vira pó. Mas também a gente conhece várias pessoas que fazem dinheiro com opções, inclusive grandes nomes como Nassim Taleb, Mark Spitznagel e vários outros traders. Então, o importante é você ter estratégia, porque os dois lados, pelo que a gente vê como investidor, fazem dinheiro. Então é só tu entender a tua e ter isso bem claro para você. No vídeo de hoje, a gente conseguiu te explicar muito bem como que o Warren Buffett fez a operação dele com opções. E se você quiser mais conteúdo sobre esse nível, é só deixar teu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida também pode mandar. Tamo junto, galera. É só o começo. Não deixe de me seguir no YouTube e no Instagram.
Valeu e até o próximo vídeo.